Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Eu estou muito contente por ter você aqui hoje comigo em mais um episódio. Hoje será um episódio interessantíssimo, pois conversaremos com Marco Melo, ele que representa a Pi Solari, que é a Associação de Placas Solares aqui do Piauí. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado, Trabulo. É um prazer aqui. A gente está sempre disposto a conversar sobre esse tema que está muito em voga por conta de algumas questões aí que a gente tem circulado na mídia, e é sempre bom a gente estar falando sobre a energia solar, sobre a energia renovável e sobre essa nossa luta mais recente, né? Marco, antes de nós falarmos sobre essa sua luta, não só sua, né? Você está como, digo até, o chefe da guerra, mas tem muitos soldados ao seu redor. Com certeza, a gente luta pelas empresas do setor, pela sobrevivência do nosso setor, que é a geração distribuída da energia solar, mas também pelo interesse dos consumidores, né? A gente está falando aqui do que a gente vai falar aqui, a gente está falando aqui de 20 mil unidades consumidoras, que são praticamente, se você colocar 3, 4 por casa, você está falando de 60, 80 mil pessoas atingidas, né? É muita gente. Antes de nós tocarmos sobre esse assunto, eu queria que primeiro você desse um pequeno briefing da importância da energia renovável, da energia solar, principalmente aqui no Piauí, como ela é forte, e dizer um pouco a relação que nós temos com a energia solar e a importância que ela tem para o piauiense. Sim, claro. Hoje o Piauí, a gente sabe, nossos índices de desenvolvimento não são índices que estão nas primeiras posições do país, mas em matéria de energia renovável, né, muito por uma condição da natureza que nós temos, que o nosso sol, que muitas vezes incomoda a gente, ou me incomodava, ele tem esse benefício, você consegue extrair a energia dele. Então, hoje o Piauí é um dos líderes em geração de energia renovável, principalmente de energia solar, né? Então, hoje a gente tem aqui do interior do estado do Piauí, muitos dos maiores parques eólicos do Brasil, parques solares do Brasil, da América Latina, mas não só. Nisso que nós atuamos, que a Pi Solar atua, que a gente chama de geração distribuída, que é aquela energia que o consumidor coloca para atender a si próprio, o Piauí também é muito relevante. Só para você ter ideia, Teresina, né, nos últimos levantamentos, ela era a quarta cidade do Brasil em números absolutos, não é número proporcional, ela está aí concorrendo com São Paulo, que tem, 7 milhões, com cidades que tem 3 milhões, 4 milhões, ela era a quarta em número absoluto. Então, também na geração distribuída, o Piauí é uma unidade da federação que é muito relevante, né? E a importância de energia renovável é uma coisa assim que acho que é até intuitivo já para todo mundo, né? É uma coisa que é incentivada no mundo inteiro, o uso da energia, né? Você tem hoje, uma forma que muitos países precisam recorrer a meios poluentes, como carvão, óleo diesel, outros, energia nuclear que polui o meio ambiente. Nós estamos falando de uma energia que é limpa, por isso é incentivada em todo lugar. Aqui no Brasil, durante muito tempo, a matriz energética se baseou em usinas hidrelétricas, mas a usina hidrelétrica também tem o seu impacto para o meio ambiente, né? Então, isso é uma coisa que foi incentivado, né, aqui no Brasil, no início, principalmente, né, e pegou, né, todo mundo quer investir, até porque o custo, e aí vai entrar depois no assunto que a gente vai tratar aqui da luta que a gente falou, o custo para o consumidor de energia é muito alto. A conta de energia, seja de uma residência ou de uma empresa, sempre é um item muito pesado do orçamento da empresa ou da residência, né? Ainda mais quando falamos de Piauí, onde ar-condicionado não é item de luxo, é necessidade. Sim, não é verdade? É quase um item de sobrevivência, né? Então, assim, e eu acho que também todo consumidor deve saber disso. De fato, quando você tem uma conta de energia, você tem uma conta de energia ali, se você tiver um ar-condicionado em casa, seu ar-condicionado é no mínimo 50% da sua conta de energia, então é um impacto enorme, e você não consegue viver sem, né? Cada dia que passa, a gente está com um clima mais quente, e aí você precisa do ar-condicionado. Então, é importante que tenha isso. E mais, Trabulo, isso acabou, como teve um incentivo, e aí o mercado ficou grande, né? Isso acabou por ser uma
um caminho, né, assim, para as pessoas na falta de um emprego, de uma oportunidade de emprego. Muito, por exemplo, a gente registra aqui no Piauí que aquele pessoal que forma ali nas faculdades, seja na federal, na estadual, particular, em engenharia elétrica, praticamente 100% daqueles recém-formados de engenharia, eles saem e a primeira coisa que eles vão mexer é com energia solar, porque é mais barato de você começar um negócio com isso, entendeu? Então, acabou abrigando um monte de gente. Hoje, muita gente depende disso. Agora falamos aqui sobre inúmeras importâncias que a energia solar, a placa solar tem para o piauiense. Mas vamos entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Você está com uma luta que eu admiro muito pela causa, porque muito se fala em energia renovável, muito se fala da importância dela. Por que no Piauí ela não é incentivada? Pois é, isso é uma coisa que, inclusive, a gente agora, nas nossas manifestações, a gente começou a ser um pouco mais incisivo, porque a gente achou que essa luta ia ser mais fácil, porque de que é que nós estamos falando? Vamos só para a gente contextualizar. A partir de junho do ano passado, a Equatorial mudou o sistema de cobrança, adequou o sistema de cobrança dela à lei, a uma nova legislação que foi implementada em 2023. Em 2024 foi que a Equatorial conseguiu, e quando essa nova legislação, ela não tem nada demais, é uma coisa que foi debatida, inclusive no Congresso, foi muito tempo, então era uma lei que todo mundo estava esperando. A Equatorial demorou um pouco porque ela tinha que adequar o sistema de faturamento dela. Quando veio com uma surpresa para todo mundo. Veio uma cobrança adicional de ICMS sobre aquela energia que você gera, né? Você está gerando uma coisa para você mesmo e o governo, ou seja, você não paga na conta, você não paga ela na conta, porque ela não existe, porque você está gerando para você mesmo, você não está comprando da Equatorial Energia, mas a Equatorial, junto com o governo do estado, deram um jeito de colocar uma forma de cobrar ICMS sobre isso. Só um detalhe, nós não estamos falando aqui sobre nenhum tipo de comercialização nem transação, não, é de uso pessoal. De uso pessoal, inclusive na lei, que é uma lei federal, a Lei 14.300, que é considerado o marco regulatório, o marco legal da energia solar, ele explicita de forma clara, ele coloca essa relação de injetar sua energia solar em um determinado momento e usar em outro, ou injetar em um local e usar em outro, como empréstimo gratuito. E isso, inclusive, é a base da decisão, de todas as decisões, que 100% delas, quando se entra na justiça, são favoráveis. É a base de todas as decisões. Os juízes dão decisões simples. Olha, se é um empréstimo gratuito, não há relação comercial, não há troca de titularidade, não pode ser cobrado imposto, não pode ser cobrado ICMS, digamos assim, entendeu? Então, e aí, quando isso apareceu, foi um baque no mercado. Mas isso foi só na Equatorial ou foi, por exemplo, na Enel também? Não. Isso aconteceu nas concessionárias da Equatorial, tá? Então, nós estamos falando aqui de Piauí, Maranhão, Pará, Amapá e Alagoas, a nível de Norte e Nordeste. E por que surgiu na Equatorial e, por exemplo, na Enel não surgiu? A gente não sabe exatamente o porquê que isso não... Assim, cada concessionária, eles têm um sistema de faturamento diferente, né? Então, isso é uma coisa que eu não sei dizer. Por que isso está acontecendo na Equatorial e não aconteceu em outros locais? Mas, assim, imediatamente, nós da associação, juntamente com a gente é coligado através de outra... uma federação com as associações dos outros estados. Então a gente se mobilizou, formou um grupo de trabalho, né? E a gente ficou tentando ver como é que ia atacar isso. Outro estado que é equatorial é o estado de Goiás, né? O estado de Goiás foi que nos deu um norte sobre como é que a gente devia conduzir isso, porque lá o governador do estado, o Ronaldo Caiado, quando começou a cobrança, que foi depois, aqui começou em junho, lá só começou em janeiro, assim que começou, o próprio governador entrou na justiça para mandar barrar a cobrança, né? E o tipo de ação que ele usou lá, que foi uma ação de constitucionalidade, ou seja, ele mostrou que essa cobrança era inconstitucional à luz da Constituição Estadual lá do estado, serviu como, digamos, um mapa para a gente. Então aqui o que a gente fez foi propor o mesmo tipo de ação que... Um ADI. Um ADI, exatamente. Que a gente, inclusive, né, é bom que se esclareça, né? A gente, apesar de toda a mobilização ter sido feita pela nossa associação, a gente precisou de alguém para entrar, porque a associação não tem figura jurídica para propor uma ação desse tipo. Então, quem
propôs a ação, né, o autor da ação, na verdade, é o Partido Progressista, né, através da figura da doutora Margarete, que foi quem nos apoiou de início, logo de cara nisso, né, e o doutor Joel, né, que a gente sempre faz questão de agradecer, porque foi muito importante para a gente. Abraçaram a causa. Abraçaram a causa e a gente conseguiu entrar na justiça e conseguimos agora, no dia 6 de outubro, ter uma vitória, né, em caráter, digamos, liminar, né, foi soltada uma cautelar mandando parar a cobrança desse imposto. E foi parado? Infelizmente não, meu amigo. Infelizmente não. A gente, mesmo com a cautelar? Mesmo com a decisão unânime do TJ, unânime, né, inclusive, é bom que se diga, eles inicialmente eles tinham proposto de fazer aquele julgamento que fica aberto lá para cada desembargador ir lá dar seu voto, né? Eles chamam de plenário virtual, mas depois o Estado pediu para que fosse um julgamento formal mesmo, porque ele queria fazer a sustentação oral. O procurador do Estado foi lá, fez a sustentação oral durante o julgamento e colocou lá seus argumentos, e mesmo assim a decisão foi unânime, né? E é uma coisa importante que se diga. O fato dela ser cautelar foi porque a intenção dos julgadores, né, do caso dos desembargadores, era que a cobrança se encerrasse. Eles usaram até um argumento que eles chamam de periculum in mora, que é o risco porque eles poderiam dizer, não, a gente precisa de um tempo maior para analisar a questão, para dar uma decisão definitiva. Mas enquanto passasse esse tempo de análise, o consumidor continuaria sofrendo a cobrança. Então eles disseram, não, vamos dar uma cautelar para a cobrança se encerrar, para não ter prejuízo para o consumidor, né? Então eles queriam que encerrasse logo e infelizmente o Estado não está cumprindo a decisão, nem o Estado e obviamente nem a Equatorial. Já vão para dois ciclos de faturamento da Equatorial após a decisão, aonde continua sendo cobrado o ICMS. Mas que absurdo, não respeita nenhuma decisão da Justiça. Isso a gente inclusive faz um apelo, aos juízes do tribunal, aos desembargadores do tribunal, que façam de fato, né? Os advogados estão lá batendo na porta todo dia para tentar que isso seja cumprido logo, inclusive pedindo que seja colocada uma multa para o não cumprimento, para forçar que seja cumprido logo, porque senão a sociedade, Trabulo, fica com aquela sensação de que lei, de que decisão de juiz só serve para o pobre, ou só serve para o cidadão comum, porque se for o Estado, se for o governo, não é obrigado a cumprir. Então é um absurdo você ter uma decisão judicial tomada por unanimidade por todos os desembargadores, e isso está sendo discutido. Isso não existe. Como é que uma pessoa quer estar acima de uma turma de desembargador? Sim. E olhe como as coisas são. Um governo do Estado como o do Caiado entrou imediatamente, foi decidido e foi encerrado. Sim. O que o governo do Estado tem que não quer? Pior não é isso, meu amigo. Pior é o seguinte, aí você poderia dizer, não, mas é um governador que é de uma corrente política diferente do governador do Piauí. Dia 29 de novembro, sábado passado, a governadora do estado do Rio Grande do Norte, que é do PT, a Fátima Bezerra, que é do mesma linha do nosso governador, mesmo partido do governador local, soltou um decreto, deixando claro nesse decreto que o estado do Rio Grande do Norte não cobra ICMS sobre nenhuma operação, sobre nenhuma componente tarifária, nada relacionado com a operação de energia solar, de injeção e uso da energia solar. Porque é o que o estado está fazendo aqui, alegando, o governador do estado e a secretaria falando, não, a gente não cobra ICMS, a gente não cobra ICMS sobre energia solar. Eu disse, ora, se o Estado não cobra, então será que é aquele consumidor que vê lá o ICMS cobrado na sua energia solar na sua conta, que tem que pagar... E se ele deixar de pagar, né? É cortado. É cortado. Né? E será que esses caras estão delirando? Quer dizer, não existe isso. Tá lá na conta claríssimo. Então, assim, a gente acha até um absurdo o Estado ter esse tipo de alegação. Um Estado que o governador diz ser um grande incentivador das fontes renováveis, né? E aí o que a gente vê muito aqui, a gente sabe disso, é inaugurações de parques de empresas chinesas, empresas italianas, investimento gigantesco no interior do estado,
onde eles vêm por conta de ter o sol abundante que eles não têm lá, de ter terra barata, que infelizmente é uma realidade do nosso Piauí, que a gente tem muita terra barata porque tem pouca... Troca preço de pão. Exatamente. Então, e para isso é energia renovável para o governador. Mas será que aquele cidadão que coloca... estado do Piauí, que coloca a plaquinha no telhado para reduzir um pouco a sua conta de energia, para ter um pouco mais de conforto, será que esse cara não é energia renovável? Essas quase 500 empresas, Trabulo, que hoje militam, que existem em função da energia solar e da geração distribuída, né, que empregam milhares de pessoas, porque são 500 empresas, cada uma, se você bota aí 4, 5 funcionários, são milhares de pessoas que giram a economia local. Será que não é energia renovável? Que além de não ter incentivo nenhum, ainda é taxado com um imposto ilegal. Totalmente ilegal, porque E dando aqui um pouco... Entrando só um pouquinho nesse assunto para esclarecer para quem está assistindo aqui. Nós estamos tratando de uma pessoa que usa placa solar e que não está tendo transações econômicas com ninguém. A pessoa está na sua casinha usando para diminuir seu imposto. Tiveram que procurar um partido para entrar com ADI, por causa que precisa da representação nacional e de advogado, porque se fosse, por exemplo, qualquer associação só pode entrar com reconhecimento nacional. Então procuraram o partido. O partido entra. Após que o partido entra, os desembargadores votam por unanimidade a ilegalidade, mostram que é inconstitucional perante a Constituição Estadual e mesmo assim está sendo cobrado. E agora, como é que fica para a gente se um governo, a Equatorial está acima da Constituição do Estado do Piauí? Pois é, a gente está tentando, como eu lhe disse, o que a associação está fazendo hoje é com o seu suporte jurídico, indo lá praticamente toda semana no desembargador, a eles solicitaram alguns esclarecimentos nossos. A gente tem conhecimento que o governo do estado também está mandando seus procuradores lá na tentativa. A gente acredita que não seja uma tentativa de reverter, porque a gente não vê nem como isso juridicamente ser revertido, a não ser na decisão final, mas de tentar protelar, que aí a gente pode dizer que eles estão tendo sucesso, até talvez pensando no recesso judiciário, de empurrar isso para o ano que vem, essa, digamos, a aplicação da sentença no ano que vem, e é importante, mais uma vez, por isso, o pulso firme do Tribunal de Justiça de fazer cumprir a coisa para dar essa resposta à sociedade. Então, o que a gente está fazendo é isso, indo lá batendo na porta do desembargador relator para tentar que seja aplicada uma multa e que a coisa entre em vigor o mais rápido possível. Isso muito nos chateia, porque, por exemplo, quando é um cidadão comum que é processado, o cara, se não fizer, tem a obrigação de fazer isso. Se não fizer, é multa de 5 mil reais, 10 mil reais, claro. 50 mil reais por dia e o teto de 100 mil reais a multa. E quando chega para o Estado, meu Deus do céu, que era para ser o exemplo. Sim. Onde é que está essa multa, né? Sim. O que a gente queria era isso, era que o governador colocasse a mão na consciência, né? A Secretaria de Fazenda entendesse que governadores de correntes contrárias, governador do partido, já concluíram, já declararam, já escreveram, já tornaram lei que é ilegal cobrar ICMS sobre energia solar. Então, é esse apelo que a gente faz aqui também para que isso aconteça no Piauí. A gente não deveria nem estar entrando na justiça com relação a isso. A gente tentou várias vezes, antes de ir para a justiça, dialogar, tentar fazer isso de forma amigável, explicar o que é que estava errado, né? Mas foi necessário ir à justiça, né? E a gente foi à justiça, conseguiu a vitória, mas a vitória não é um fato ainda. O consumidor não está sentindo isso no seu bolso. O nosso mercado continua com empresas sendo fechadas, com postos de trabalho sendo perdidos por conta da cobrança desse imposto. Vejam só, a gente tem que lutar ferremente por um direito nosso. Isso é um absurdo, Marco. Eu agradeço muito por você estar aqui falando em nome da API, em nome de todas as pessoas que têm placa solar aqui no Piauí. Ainda mais porque nós estamos num estado, como você disse, aqui o sol brilha em dobro. Aqui era para estar sendo incentivado de todas as formas possíveis. Muito me chateia quando o governador está, por exemplo, na COP30 falando sobre energia renovável e no seu próprio estado não incentiva. Aqui nós não estamos querendo abrir uma petrolífera, nós não estamos querendo abrir uma energia nuclear no Piauí, nós não estamos querendo abrir uma fábrica de carvão. Aqui é energia renovável, é solar e
De pequenos consumidores. De pequenos consumidores, nós não estamos nem pequenas falando. Empresas. Nós nem estamos falando de uma multinacional milionária que vai fazer. É a Dona Maria que juntou o dinheiro para botar a plaquinha solar. É o seu João que botou a sua plaquinha solar. O cara do mercadinho que botou sua plaquinha solar, da cabeleireira. Todo mundo. Isso é muito absurdo. Infelizmente é triste. E assim, Tabuleiro, eu agradeço muito assim, o convite. Eu acho que qualquer oportunidade que a gente tem de falar desse tema, de falar da importância da energia solar, do nosso mercado, tanto que ele é um mercado forte aqui no estado do Piauí, quantas empresas são, quantos empregos ele gera, quantos consumidores ele atinge, né? Então, assim, para a gente é muito bom ter esse espaço e eu agradeço aí por você ter nos dado. Eu que agradeço por ter vindo aqui. Fico à disposição sempre que precisar. Fico também à disposição. Quando qualquer coisa que a Pi Solar precisar, pode vir aqui, pode falar conosco, que nós vamos divulgar, nós vamos mostrar. Nós gostamos que a representação venha aqui, fale em nome de todos que estão tendo qualquer tipo de injustiça, porque é preciso ser dito sim, é preciso, inclusive eu lhe parabenizo por você estar de frente nessa guerra, e como eu disse até no começo, você pode ser até o general da guerra, mas o general não é ninguém sem soldado, sem sua artilharia, sem seu batalhão, né? Sem seu pelotão. Então, parabenizo por você estar de cabeça com isso, parabenizo o Partido Progressista, parabenizo o Joel, parabenizo a Margarete, parabenizo as pessoas que estão nessa luta e todos os pequenos consumidores. E infelizmente tenho aqui também que dar meu repúdio ao governo do estado por estar cobrando esse ICMS ilegal e mesmo com decisões de desembargadores por unanimidade continuam. Realmente é um absurdo. Mas muito obrigado por ter vindo. Vamos continuar essa luta. E se Deus quiser, você vai voltar aqui de novo dizendo, conseguimos. Sim, com certeza. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um abraço a todos, meus amigos. Lembrando que você está assistindo Voz do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Até a próxima.